Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Fora da Caixa. Hoje o meu convidado é uma pessoa especial. Neste podcast só vêm pessoas especiais. O Dr. Hélder Chiuto, ele que é advogado, jurista e também político, está com um projeto político que poderá vir a mudar aquilo que tem sido o que nós vimos a nível de política em Angola. Ele que luta muito pelos direitos cívicos e morais dos cidadãos angolanos, daí lhe ter sido entregue, eu não sei se diria um nome ou um título, mas ele é atualmente o embaixador do povo. Dr. Hélder Chiuto, boa noite, seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado ao programa Fora de Caixa. Saudações especiais, extensiva a todo o vasto auditório deste programa, os seus internautas, os seus seguidores. Dizer que também é um prazer enorme estar sobre a vossa audiência para tecer algumas considerações concernente ao projeto político, agora recém-enchido, o Partido da Solução, PS Partido da Solução, e não só, aquilo que achar conveniente colocar à mesa, à liça, para a nossa reflexão, estamos a vosso dispor para o que pudermos tecer em grande consideração. Nós temos 1h30 para conversarmos, doutor, e com certeza queremos conversar sobre muita coisa, mas entre as várias coisas que nós pretendemos conversar, eu gostava que me falasse do seu início, a vida política. É uma coisa que eu nunca pude saber, porque sempre o vi, o conheci já um político, um crítico social e político feito. Não conheço o seu histórico, gostava de poder perceber, doutor. Há raízes familiares? É algo que criou simplesmente por ser uma pessoa muito preocupada com os direitos do povo? Como é que foi a sua entrada à vida política? Bom, como sabe, eu venho precisamente, a minha aparição à mídia começa com, na altura, a TV Palanca, os programas onde teve passagem, como o Angola Urgente, o programa Voz do Povo, e pronto, aí aparecemos com uma figura de embaixador do povo, porque foi uma imposição dada pela própria coordenação do programa, na altura, de que eu devia me chamar e acabar por ter comigo o título ou a qualidade de embaixador do povo. E eu, pronto, inicialmente não percebia porquê, porque do nada ter que me indigitar esta qualidade sem que pudesse dela refletir o cerne da sua importância, a razão de ser, o fundo da questão e um conjunto de elementos. Mas com o andar do tempo, depois comecei a perceber que havia uma missão divina da parte de Deus que nos foi atribuída para cumprir na terra enquanto em vida. Percebi que ninguém é rotulado ou é designado com esta qualidade de embaixador do povo se não tem da parte de Deus uma missão específica. Porque ninguém fala do povo se Deus não lhe ungiu, não lhe consagrou, não lhe deu a graça de advogar a favor do povo. Portanto, depois dali, fruto das nossas muitas intervenções a favor do pacato cidadão, dos mais vulneráveis, mais indefesos, as pessoas mais desprotegidas, fomos cooptados no âmbito das últimas eleições gerais, em agosto de 2022, por alguns movimentos políticos. Bom, dentre estes pedidos, estes convites que fomos tendo, acabamos por abraçar, como vocês podem saber, a lista da coligação Casa Sé, na altura, que fomos com a qualidade de um mero cabeça de lista para o Círculo Provincial de Luanda. Portanto, o cabeça de lista não é membro de direção, não é uma função orgânica. O cabeça de lista é qualquer pessoa, pode ser cabeça de lista, mesmo não sendo parte da membresia daquela organização. Qualquer pessoa qualquer organização quiser que seja um simples cabeça de lista para a sua agremiação política pode ser cooptado e indigitado nessa qualidade. Bom, depois como era um compromisso meramente eleitoral, terminado, voltamos à procedência. Exato. Ora, depois disso, começamos a ser também
sondado por algumas organizações políticas. Alguns presidentes de alguns partidos, inclusive, falaram conosco, convidaram, chamaram, pediram para ver se conseguíssemos abraçar a causa dos seus projetos, dos seus partidos já existentes. Tivemos que refletir seriamente durante esse tempo todo. Tivemos pessoas que também vieram ter conosco para abraçar a causa de novos projetos. Confesso com verdade que a data dos factos ainda não tinha pretensão sequer nenhuma de pensar em abrir um movimento político ou liderar um movimento político. Não tinha. Deixa-lhe dizer, estamos agora em junho, salvo erro, nos finais do mês passado veio um ilustre companheiro que reside em Benguela, Dr. Albino, que agora até está conosco no âmbito deste projeto, e pediu que eu fosse o líder do projeto que ele também queria levar a cabo. Bom, eu respondi-lhe categoricamente que não estava em altura, não tinha pretensão, não tinha isso na prognose de levar um projeto avante. Pronto, ele teve que voltar, ver que veio de Benguela especificamente para tratar desse assunto, mas não teve um diferimento saudável. Olha, tão logo ele regressa, envolvido 5, 6 dias, salvo erro, eu sabes que eu tenho um chamado ministerial profético. Eu sirvo a Deus com muito orgulho, com toda a minha imperfeição. Eu sou um grande pecador, falho todos os dias. Eu não vou à igreja, não sou membro de nenhuma igreja, repara, mas eu tenho meus próprios momentos de autoconsagração, faço meus montes, busco a Deus permanentemente, porque o lado espiritual para mim é essencialmente fundamental. E numa dessas minhas orações eu sentia que havia uma inspiração espiritual que inundava o meu coração para abraçar causas dos convites que me estão a fazer. Ou seja, para levar avante um projeto político. Eu comecei a perceber que essas pessoas não vinham ter comigo do nada. Eu comecei a perceber que não, havia alguma conexão divina nisso. Há uma vontade espiritual. Maior que a vontade. Maior do que a vontade humana. Porque por um lado eu estou a me esquivar, eu estou a tentar me escapar, eu estou a tentar fugir, mas por outro percebo que há uma graça que te assiste, que está a te acompanhar. Querendo ou não, você tem que abraçar. Como se de uma missão divina ou patriótica se tratasse. E é um facto. Ora, que depois disso, sem querer, deixa que lhe diga, em minha casa, num calar da noite, eu disse, não, eu vou mandar para o ar, na minha página, vou mandar uma nota. Olha, eu peguei, assim como se estivesse a brincar, as coisas ocorrem assim, eu faço uma nota, mando para o ar. Olha, é que aquilo começou a ter uma fluidez terrível, começou, de forma exponencial, começou a viralizar. O Chego aguenta falou, não sei o que, muitas páginas aí a falar, olha, o Chilton vai abrir projeto, vai abrir. Percebi que isso não... Essa expansão inusitadamente exponencial não veio do nada. Eu comecei a perceber que não, aqui tem mão de Deus, porque isso não pode estar a ter esse impacto todo, enquanto ainda tem um mero projeto, não há nada formado em sentido concreto ou material. Ora, então as pessoas começaram a mostrar interesse de fazer parte deste projeto. Sem exagero, o meu rapaz está ali, ele tem testemunhado os telefonemas de todas as províncias. Não esperava, porque é um embrião, é um mero projeto. Portanto, as pessoas hoje querem fazer parte de um partido já existencial. Por que ele está a colocar esperança num projeto? Repara que eu comecei a sentir que quem está a trabalhar e a tocar na sensibilidade, no coração das pessoas, é o próprio Espírito Santo, é Deus que está trabalhando nas pessoas. Então percebi que é um projeto divino a favor da pátria, porque Angola precisa de uma nova roupagem, precisa de uma nova abordagem política, de uma nova dialética política, de uma nova filosofia político-partidária, precisa de uma nova visão. Quer dizer, porque estamos exatamente atrolados à mesmíssima coisa antiquada, arcaica, moribunda do passado. E nós hoje já não precisamos mais dizer o MPLA é assado, a UNITA é não sei o quê, o PRS não sei o quê, a FNLA. Não, isso não traz solução para o país. Antes, pelo contrário, nos recua muito mais ainda no tempo e no espaço. Ora, então, nós vamos aparecer como o partido da solução. E por quê? Porque a solução é isso que se almeja. E o que é que o povo quer? São soluções. Eu gosto do nome do partido, doutor. Pois. Partido da Solução. Quando nos diz que é o Partido da Solução, o que é que nós podemos esperar em termos de estratégia de vossa parte, em termos de Constituição, e o que é que vocês têm como política para convencer os angolanos como sendo realmente o Partido da Solução? Ora, talvez não terá tido
contacto com a nossa conferência de imprensa, mas nós trouxemos várias correntes inovadoras, várias linhas mestres do ponto de vista da nossa visão político-filosófica de governação para esse país, coisa que, salvo o erro, nunca ouvi ninguém pensar e falar. Ora, mas dentre muitas das linhas, deixa-me ver se me lembro de algumas delas. Primeiro é que, naqueles assuntos que têm que ver com a vida, as decisões que devem ser tomadas, que vai afetar diretamente a vida dos angolanos e a vida do país, deve ser tomada de forma consensual com todos os líderes de todos os movimentos políticos. Temos que sentar, temos que debater o assunto, temos que, de forma consensual, encontrar a melhor solução possível. Que não seja minha, supondo, enquanto líder, por hipótese, a data dos factos, para, de forma deliberada, embora decorra de um poder discricionário, supondo, na qualidade de Presidente da República, eu quero contar com os meus irmãos que estão na oposição para comigo refletir se aquela medida que eu quero tomar é a melhor via ou não. Um ponto. Quer dizer, decisões daqueles casos que devem suscitar relevante interesse nacional e que devem, por inerência do superior interesse nacional, devem a todos nos unir, porque são fatores de unicidade obrigatória. Temos que estar unidos. Para este tema, temos que estar unidos. Não importa se é do A, se é do B, se é do C. Temos que estar unidos. Então, mano ACJ, como é que estás a pensar? Vá lá, um outro presidente de um partido político, como é que está a pensar? E ali começamos a tentar articular a melhor via. Ora, este é um ponto. Para a unificação, é como sendo a solução uma dos problemas. política de governação inclusiva, participativa, de governação conjunta, de consenso mútuo. Primeiro. Outro, sim, é que nós, ao tomar poder um dia, primeira coisa que temos que fazer é ditar um perdão genérico nacional. Porque nós precisamos todos de nos perdoar. Quer os que cometeram, quer os que não cometeram, precisamos de nos perdoar. Depois de gerar este perdão honesto, sincero, do fundo do coração, vamos ditar uma amnistia geral para os crimes econômicos que lesaram os interesses do Estado, para que estas pessoas que estão fugidas do país, por razões de suposta perseguição política ou com medo de sofrer represália do ente político, da autoridade pública, possam voltar para o país e possam ajudar Angola a avançar. Já dizia a Bíblia Sagrada que todo o reino dividido a qualquer momento vai desmorecer, vai desaparecer. Nós precisamos unir forças, sem desperdiçar quem quer que seja. Todas as valências do país devem cá estar. Isabel deve vir, Tizé deve cá estar, o Gansta tem que vir, o Cissa tem que cá estar, entre outros compatriotas. São nossos irmãos. Está a perceber? Cada um deles pode, na sua área de domínio, dar o melhor de si e ajudar a maximizar, a alavancar a economia nacional. O país precisa de todos os seus cérebros, todos. Portanto, este é um ponto. Amnistia geral. Passemos, o combate à corrupção vai continuar, mas só passaremos a considerar os factos novos. Os antigos devem ser inequivocamente amnistiados. Por quê? Porque nós queremos ditar um novo recomeço. Queremos ditar um novo recomeço. Queremos reiniciar o país. Porque entendemos que questões de vinganças, questões de retaliações, ressentimento, mágoas, ódio, isso não vai ajudar inequivocamente o país a avançar. Então Angola precisa de renascer de novo. Angola precisa nascer de novo. Angola e os angolanos desconstruir as mentalidades armadas, porque há muitas mentalidades armadas. Desarmam-se as mãos, mas as mentes continuam muito ferozes, muito primitivas. Então precisamos desconstruir isso, desarmar as mentalidades, nos unirmos, nos darmos as mãos e dizer que um só povo, o que se diz no papel, uma só nação, deve efetivamente se consolidar. Portanto, estava a colocar uma questão. Eu ia falando sobre a questão do doutor frisar muito a questão da unificação e também do perdão nacional. Eu já o acompanho como ativista social há um tempo e sei que tem esta faceta que muito coloca o angolano como prioridade e como o principal objeto para a reconciliação. Mas de onde é que acredita que começa a reconciliação? A reconciliação começa no coração de quem é o líder ou começa na lógica para a resolução de qualquer problema relacionado à política e à sociedade?
tudo começa da liderança. O que transmite a liderança? Os líderes dos partidos políticos. No fundo, quem nos torna recuados são os líderes políticos, são os políticos. Quem faz um país avançar são os políticos. Quem faz um país retroceder são os políticos. E são exatamente os políticos que estão a somar retrocesso para esse país, lamentavelmente. E a elite dos mais velhos. Embora a nossa visão filosófica é fundamentalmente apostar na juventude, mas nós entendemos que onde estiver um jovem na linha da frente, deve ter inequivocamente um mais velho ao lado para lhe transmitir experiência. Exato. Temos que andar de mãos dadas com os cotas. Mas já temos alguns cotas altamente viciados. Esses cotas precisam ser reformatados. Esses cotas precisam sofrer uma regeneração. Eles precisam nascer de novo. Temos que reformar a consciência destes cotas para olhar Angola para frente. Por quê? Porque senão vamos continuar nessa luta desmedida, desenfreada, dentro do âmbito de uma concorrência totalmente desleal entre a elite dos mais velhos. Não, os cotas devem perceber que já deram o que deram, não vão ser descartados, vão continuar a transmitir. Aliás, são a nossa reserva moral, mas deixem a juventude tomar a dianteira. O país precisa de uma nova visão, precisa de uma nova dinâmica. O país precisa de uma nova dinâmica político-filosófica. É pena que temos que aderir a partidos políticos para ajudar Angola a avançar ou para disputar a política nacional, porque se dependesse de mim, a Constituição, por exemplo, tinha que ser reformatada, ou seja, reformada, tinha que sofrer uma revisão profunda. Há muita coisa aqui na Constituição que tem que ser alterada. Por exemplo, a candidatura do Presidente da República. Nós entendemos, enquanto PS, que não deve vir da lista de um partido político, deve ser uma candidatura apresentada de forma independente. E se for, por hipótese, continuar no formato em que está, que advém de uma lista de um partido político, então logo ele é impulsado, indigitado nesta função, nesta qualidade, deve automaticamente deixar de exercer função no seu partido político. Automaticamente. Para quê? Para não dar conflitos de interesse. Para prestar atenção univocamente aos angolanos de Angola. Porque senão depois dois pés, duas medidas. No combate, na luta de interesse entre o meu partido e o país a quem eu vou sacrificar. Temos visto muitos conflitos de interesse nessa vertente. Portanto, esse também é um ponto a se ter em consideração. Está a ver? Outro sim é que entendemos que enquanto o país, a situação de vida, o estilo de vida do povo não melhorar, eu, enquanto Presidente da República, devo me abster de viver no Palácio. O Palácio vai ser um mero recinto para efeito de diplomacia protocolar. Quer dizer, como se fosse um mero escritório. Eu vou para lá e depois volto para a minha casa. Volto na comunidade, volto no museu, onde tiver que viver, com todas as seguranças necessárias que deve ser merecida a um Presidente da República. Mas eu tenho que sentir a dor do povo, viver a dor do povo, perceber como é que ele está. Eu tenho que ver isso, porque cada vez que passo no museu, me lembro que eu tenho que melhorar a vida daquele povo que está ali e do povo em geral. Outro sim é que nós entendemos que enquanto, por exemplo, não tivermos qualidade em termos nas unidades hospitalares, sobretudo, eu não posso, o PS não pode ir para fora do país porque estou aí lá me tratar. Não, eu devo potencializar os nossos hospitais, municiar os nossos hospitais e nos tratarmos aqui. Talvez um dia, se as coisas estiverem devidamente orientadas, organizadas e alinhadas, aí sim faz todo sentido. Porque o espírito deve ser de corpo, de compromisso frenético, deve ser de angolanidade absoluta. O espírito deve ser de patriotismo elevado. Eu devo me doar, e porque esta é a visão de Cristo, é que o servo veio para servir, não para auto-servir ou para se deixar se servir. Não, eu vim para servir os outros. Portanto, essa mentalidade que queremos construir para a política nacional. Dentre estas, tem outros pontos, terrivelmente exponencial. Doutor, existe uma preocupação que é visível a nível de todos os cidadãos angolanos que se candidatam à presidência de qualquer projeto político, e com o doutor não deve ser diferente. Mas há algo que me chama sempre a atenção em relação aos planos que se tem para a redução da pobreza em Angola. E o que o doutor esteve aqui a falar indiretamente fala-nos também desta questão, desta problemática que se vê à volta dos angolanos. O seu partido tem planos para isso? O seu partido pensa em que estratégias deverá usar futuramente para culminar com a resolução desse problema em Angola? Como é que olha para esse fenómeno que se vai arrastando e que se vai aumentando a cada dia que passa? É de extrema preocupação.
Extrema preocupação. E deixa-lhe dizer que nós somos um movimento, um projeto político, um movimento político cujo espectro ideológico é do centro-esquerda, que prima exatamente Então, pela justiça social. Do centro-esquerda. Prima exatamente pela justiça social efetiva, que prima pelo socialismo democrático, o social-democrata, que prima pelo asseguramento dos direitos, das liberdades, das garantias fundamentais da pessoa humana. Repara, que prima exatamente pela justa repartição da renda pública nacional, prima pela justiça social e prima pela igualdade de direito e de oportunidade. Portanto, nós achamos que não existe nenhum angolano mais angolano do que outro angolano. Exato. Ninguém pode se julgar ser mais angolano do que outro angolano. Todos nós somos parte legítima de todo o processo de construção e desenvolvimento desse país. Quando uns julgam ser os únicos angolanos que devem abraçar a vida política, devem fazer política, que devem dominar a praça política, eu acho isso ser coisa de gente não comprometida com o superior interesse nacional. Ora, Angola é um Estado democrático e de direito, do qual o sistema político partidário é do tipo do multipartidarismo, não é monopartidário, não é bipartidário, como se quer fazer, porque há uma tendência terrivelmente musculada e totalmente desleal de se tentar efetivamente transformar o sistema político nacional num sistema bipolar, onde só há duas elites, duas frentes que podem combater entre si, porque se julga ser os únicos angolanos que podem levar a cabo o destino dos angolanos. É um falso alarme. Aliás, e com máximo respeito, nosso objetivo não é entrelançar-se contra os nossos irmãos que abraçaram outras causas políticas, mas é preciso aqui sublinhar uma coisa. Quando se vem tentar desmerecer quem está a vir hoje, porque não, nós aqui, por exemplo, hoje ouve-se muito falar, aqui é só o MPLA e a UNITA. Mas, então, se apregou-se permanentemente que o MPLA é o mal do país, que o MPLA é assado, é cozido, como é que você tem prazer de ser só você o único a disputar com o MPLA? Como é que você se orgulha com isso? E não quer permitir que outros entes, outras organizações possam também surgir para fazer toda a diferença dentro da disputa político-nacional, da praça político-nacional. Mas o que tem se estado a ver nos últimos tempos, doutor, é que há até rumores que há uma facilidade de se poder criar partidos políticos agora. Parece que há mais liberdade e se há mais liberdade é porque há permissão que existam outros partidos políticos nessa altura. Nas democracia multipartidária, qualquer angolano que se achar em altura, com qualidade, com competência, com afinco, com compromisso sério com o país, pode propor, apresentar a sua propositura para a formação de uma agremiação política, desde que cumpra rigorosamente com todos os pressupostos e requisitos que a lei estabelece. Certo. Nós não podemos fazer ciúme relativamente a isso, porque é a própria Constituição que dá abertura a isso. Se o meu irmão agora se sentir também em condições de abrir um movimento político, faz parte. A concorrência é saudável à medida em que tira os antigos do conforto. Tira, por exemplo, nós tivemos muito tempo em que a rede telefónica em Angola era apenas uma que tinha o monopólio do sistema. Quando começou a vir as outras, vimos as tarifas a baixarem. Hoje já temos saldo de 100 kwanza, hoje já temos um plano prático de 300 dados de... Quer dizer, então você vê que isso é efeito exatamente da concorrência. A concorrência gera competitividade. E esta competitividade vai trazer um alívio do ponto de vista dos custos financeiros para os consumidores finais. E que somos nós. Portanto, por que temos medo que surjam novos atores? Nova ideia, nova filosofia política. Por que achamos que só temos de ser nós a continuar a disputar a política nacional? Somos os únicos filhos legítimos dessa mãe Angola? Eu penso que não. Não podemos ter medo disso. E para poder se empoderarem e continuarem a se autoafirmar, eles trazem uma retórica. Não, os que estão a vir agora são satélites do regime. Não, os que estão a vir agora estão com o MPLA. Oh, mas desculpa, isso só pode ser uma atitude não só antidemocrática, mas é de uma extrema e tremenda alergia de respeito à diferença, de cultura ética e até jurídica, constitucional no quadro dos sistemas democráticos como tal. Porque você não pode ter medo de ter um adversário que te obriga a trabalhar mais,
te obriga a demonstrar que o quanto tu vales para continuar a conquistar a atenção dos angolanos. Não podemos pensar que o povo de hoje é o mesmo de ontem. O povo hoje analisa, o povo hoje exige, o povo hoje questiona, o povo hoje quer praticidade mais do que blá blá blá. Vamos só pensar aqui uma coisa, sem desmerecer os nossos partidos tradicionais, mas já existem há 50 anos. E agora eu te pergunto, o que é Angola desde a existência de 50 anos dos nossos partidos tradicionais? Vamos o que é Angola? Daqui a pouco, doutor. Vamos falar daqui a pouco. Eu vou só oferecer uma maçã ao nosso cameraman. Ele está com fome. Doutor, se me permite, vou sim, à vontade. Arafat Daniel, tens aqui uma maçã, ele está aí a fazer sinal já há um tempo. Não se esqueça, esse programa é patrocinado pela Auto Clássico, que é uma empresa de venda de automóveis e que vende os automóveis ao melhor preço do mercado. Qualidade, conforto e bom preço é só na Auto Clássico. Hoje, o meu convidado é o Dr. Elder Chiuto, ele que está agora com um novo projeto, um projeto que começou inspirado pela luz divina. Uma luz que ele já acarreta há um tempo, porque por onde passa as pessoas olham para ele e veem-no sempre como a solução para aquilo que são os problemas do povo. Daí ter sido nomeado como o embaixador do povo, um nome que recebeu ainda na altura em que nós o víamos pela Palanca TV, em vários programas, incluindo com o meu cota Antônio Manuel Jojo. Eu tenho sempre dificuldades em dizer Antônio Manuel Jojo, porque na minha cabeça existe simplesmente o Jojo, um bandalho. Doutor, vamos aqui seguir, eu espero que esteja a sentir-se confortável aqui no nosso podcast Fora da Caixa. O seu projeto poderá receber futuros políticos mais velhos ou tem aposta a 100% da juventude angolana, já que se fala muito que as políticas dos nossos mais velhos, acima de 50 anos, estão até certo ponto ultrapassadas. Para si, quem são os escolhidos para fazerem parte da sua agremiação política? Todos os angolanos sem exceção. Todos os angolanos sem exceção. Mas aí vem a questão contraditória. Quando se refere aos mais velhos, usa-os sempre como estando ultrapassados a nível de consciência política. Não, deve haver uma reforma da consciência, porque é preciso adequar a política atual ao contexto atual. Porque senão vamos continuar antiquados, vamos continuar arcaicos, vamos continuar recuados no tempo. E os nossos cotas precisam se reatualizar, porque é preciso fazer um estudo de mercado, perceber o que é que o povo quer hoje. Porque esta política da dicotomia, da clivagem, da crispação, do destilamento de ódio, do divisionismo, de que este é melhor, aquele não é, isso já não interessa aos angolanos. Os angolanos não querem isso, queremos soluções práticas. Está bem, o que é que traz de inovador? Eu não preciso ser poder para propor soluções viáveis que possam efetivamente servir de vias para mitigar o fenômeno, o problema, a situação concreta que apoquenta aquele povo dentro daquela jurisdição territorial. Por exemplo, aqui na tua zona, pude reparar que as vias estão totalmente degradadas. Pude perceber que não tem canal de drenagem, não tem via de escoamento para poder escoar as águas residuais. Soluções. Já sabemos que por agora vai ser um trabalho muito aturado ter que meter essas valas, os canais de escoamento. Ora, em vez de pôr asfalto, esse asfalto totalmente oco, um asfalto opaco, um asfalto totalmente fraco, fragilizado, então vamos tentar ver se conseguimos implementar o sistema de betão armado. Com o betão armado, as águas até podem parar por algum tempo, mas depois elas não têm muita força para roer, indo corroendo com facilidade o betão. Está a ver? Então é uma solução. Por quê? Porque nós temos problema de não fazer manutenções periódicas nas valas já existentes. Temos problema de falta de manutenção permanente. Como temos esse problema, então temos que procurar uma via alternativa que melhor pode acudir à situação a longo prazo, médio e longo prazo. Até o betão começar a se desconstruir, possivelmente já temos uma outra inovação, uma outra abordagem, uma outra visão, uma outra filosofia estratégica de implementação para modificar substancialmente o quadro da situação. Bom, então, está a ver, eu estou a tentar buscar soluções. Olha, por exemplo, temos o problema do Zero Criança na Rua. Sabe que eu sou o mentor nacional do projeto nacional Zero Criança na Rua. Olha, durante 3 anos,
inclusive projetos, tive que elaborar projetos, colocar à mesa de Manuel Homem, na altura, enquanto governador de Luanda, com quem estive em audiência a seu pedido, na altura, para dizer, olha, excelência, eu não estou preocupado que me dê nem um centavo. Aliás, não quero de si ou do governo do país um único centavo. Mas o meu grande orgulho será ter que saber que aqueles meninos que dormem à beira da estrada, dormem debaixo das pontes, dormem à deriva, dormem ao relento, efetivamente já lhes foi devolvida alguma dignidade humana. Portanto, olha, dentre as preocupações que trago, e no âmbito do escopo do projeto, eu trago 10 linhas. Olha, dentre as 10 linhas, Vossa Excelência tem que ver se a primeira é viável. Se não for, tenta ver a segunda. Se a segunda não for, tenta ver a terceira. Se a terceira não for, tenta ver a quarta. Sucessivamente, de forma sistemática e devidamente escalonada, eu fui demonstrando várias linhas, vários pontos. Olha, eu acho que podemos resolver assim. Eu pude apurar que a nível salvo erro de Luanda, para não dizer de Angola, entre os centros de acolhimento social que temos, do Estado são 2, o Largo Zola e o Luther Rascova. Os outros são privados, salvo erro. Portanto, do que eu pude apurar, os privados abriram com interesse de conseguir tirar algum dividendo disso, receber subvenções do Estado, alguma dotação. Quando viram que o Estado não está a capimentar esses valores, frustraram-se, então ficaram pelo caminho. Portanto, outros sim, são os... Quem é o responsável primário das crianças que estão ao relento na rua? São os seus encarregados. Por que não há responsabilização contra os encarregados que abandonam os infantes? Então, há um adormecimento por parte do Estado. O Estado está adormecido. E o problema da criança é um problema de todos nós, do Estado, da sociedade e das famílias. Nos termos da norma do artigo 35, número 6 da Constituição da República de Angola. Olha, se o Estado deixa o menino sair da sua casa e vem para a rua, então a rua já é da competência jurisdicional, territorialmente do Estado. Eu não tenho que cobrar nos encarregados, tenho que cobrar ao dono da rua. Que é o Estado. Que é o Estado. Ó, Excelência, está a deixar o menino dormir na rua? Não pode. O senhor tem que criar uma forma de como salvaguardar, proteger o superior interesse do menor. Ó, lamentavelmente, decorrido esses anos todos, não houve uma solução prática. Mas vê que nós apresentamos vias de soluções. E é isso que vamos fazer no âmbito do PS. É olhar para o problema. Não somos ainda governo, mas vamos a divulgar politicamente a favor da comunidade, da sociedade, do povo. Vamos propor soluções a quem deve responder, deve resolver, no âmbito do contrato social, os problemas do povo. Portanto, vê que nós vamos ser exatamente um movimento de soluções, um movimento de consenso, um movimento de alternativa para discutir os problemas do país de forma harmoniosa. É isso que se quer. Hoje já não se quer gente que atiçam a guerra, atiçam o revanchismo, a rivalidade, a rincha, o ódio. Hoje eu sinto que as pessoas... Há um pequeno grupo de gente cuja inveja parece ser uma herança familiar, quer dizer, é um patrimônio de família, porque ele destila a inveja com facilidade, ele tem prazer em fazer isso. Não pode. Eu acho que as pessoas devem ser reformatadas, devem ser reconfundadas, devem ser revisadas a mentalidade das pessoas. Bom, mas isso é um processo aturado. E nós também entendemos que, por exemplo, o acesso ao sistema de ensino e educação deve ser gratuito, desde a iniciação até o ensino universitário, para as instituições públicas. Porque nós temos que incentivar o angolano a estudar. Temos que incentivar a educação do angolano. Nós temos que potencializar o angolano. Aquela ideia que se tinha antes, de que, olha, quanto menos estudar, mais analfabeto é, menos esclarecido é, e assim não vai discutir os seus direitos. Eu acho que é um erro crasso que vai depois pesar na balança, como já tem pesado, porque as pessoas mal orientadas, mal instruídas, mal educadas é uma ameaça para a ordem pública, a segurança pública, o desenvolvimento de qualquer país. Já dizia Nelson Mandela. Né? E aqui arrolado a Jean-Jacques Rousseau, a tantos outros filósofos da pedagogia moderna, né? Que a educação é exatamente o epicentro, o fundamento do desenvolvimento de qualquer país. Não luta para ter um povo recuado. Não luta para ter um povo que não critica de forma construtiva, de forma ética, os erros de quem governa.
A crítica é boa quando, de facto, ela vem para nos alertar de que determinadas atitudes, ações nossas, estão a andar em descaminho com aquilo que é a pretensão dos anseios da sociedade. Qual é o fim último da administração pública? É a prossecução da satisfação das necessidades públicas coletivas. Por que eu sou governo? Para servir o povo. Então, como é que eu sou governo? Eu estou nas benesses, falando de benesses, um dos pontos do PS é exatamente o emagrecimento exponencial das benesses, das mordomias, das regalias, dos deputados, dos membros do executivo e dos juízes dos tribunais superiores. Porque há uma desigualdade terrivelmente visível. Quer dizer, por que esses nossos companheiros devem achar que devem estar abastados, devem ter uma posição privilegiada, devem ter uma vida realizada, quando quem eles dizem estar a representar vive na penúria, na extrema indigente e pobreza? O doutor já se debate com a questão sobre as benesses dos deputados há um tempo. Há um tempo. Já vai por aí 3, 4 anos que o doutor já vem falando sobre isso. Mas o doutor poderá vir a ser possivelmente governo ou poderá ter o seu partido, a Assembleia Nacional, e terá deputados. Na altura em que lá estiver, também irá debater-se com essa questão? Por isso é que estamos a lutar agora. Para diminuir consideravelmente as exacerbadas mordomias, as benesses que esses nossos irmãos recebem. Mas então quando tu fores, o que diminua? É uma questão de justiça social. Se eu estou a reivindicar isso, é porque eu estou a dizer que estou disposto a me conformar com o mais justo, a rácio mais ajustada. Porque eu não sou mais do que ninguém, eu sou apenas um primors inter pares, o primeiro dentre iguais. Entre os outros. Está a ver? Eu não sou mais do que ninguém. Por que eu tenho que pensar que o facto de ser parlamentar, ou de ser ministro, governador, ou presidente da república, ou de ser um juiz presidente de um tribunal superior, eu tenho que receber benesses fora do normal? Por quê? Eu vim servir. O que se recebe, em regra, é um estímulo para impulsionar o indivíduo a continuar a trabalhar com zelo, com dedicação, com brio, com afinco, com o interesse superior do país. Se eu estou hoje a lutar para isso, mas pode questionar. E quando lá for? Se quando lá for essa luta continua, claro que sozinho não vou mudar o xadrez, mas as minhas ideias vão se manter. Eu acho que deve haver um reajustamento, uma revisão profunda. Porque não é normal que todos os anos recebem carros novos e carros ultravultados em termos de preço. Esses dinheiros que são alocados ali são dinheiros que deviam ser capimentados para devolver dignidade a nossos irmãos que estão na casa de pau a pique, estão nas cabanas de chapa, estão nas casas de adobo, estão nas casas de capim, quer dizer, estão sem dignidade humana. Por que não podemos alocar ali? Essa é a questão. Está a ver? Porque senão, deixa essa gente no conforto. Por isso é que nossos irmãos, maioritariamente da oposição, têm pouco poder de expressão e de se fazer ouvir a nível das instituições. Por quê? Porque o regime vai dizer o seguinte: olha, o que nós recebemos, vocês também recebem. Não, mas tu vai receber sim, eu posso até receber, mas posso fazer diferente. Acredita que há aqui uma fé por parte dos deputados que não colocam à mesa este assunto que é aqui falado? Não, o problema é que isso depois pode se resvalar para um ato de corrupção indireta. A corrupção pode não ser direta, mas pode ser indireta. Porque há uma coação indireta de te levar a pensar que não, isso é um direito meu, é um direito que a lei, está aprovada uma lei. Lei aprovada de forma injusta. Lei injusta, não pode vincar. É uma lei que asfixia o pobre, mata o pacato cidadão, acaba por encarcerar a vida do indigente e cria, permanentemente, uma vida de lazer para um pequeno grupo da oligarquia política nacional. Quer sejam membros da oposição, quer sejam membros da situação. Portanto, nós não podemos olhar para isso e simplesmente fingir que não estamos a ver. Simplesmente fingir que não estamos a ver. O que é que justifica? Por exemplo, temos que andar num carro de mais de 200 milhões de kwanzas. Uma única pessoa ter que comprar um carro de mais de 200 milhões de kwanzas. Podemos comprar um carro humilde. Tem carros de 20 milhões de kwanzas, por exemplo. Por que não pode andar num carro 0 km de 20 milhões de kwanzas? Um carro mais humilde, mais pacato, que reflete, expressa precisamente um ato de solidariedade a favor de quem nada tem para comer. Porque há pessoas que vão ao lixo hoje
para ir procurar o que lá tem para se alimentar. Como eu fico satisfeito com isso enquanto sou governante ou enquanto sou parlamentar? Como eu olho para isso e digo, não, epá, safa-se quem puder, cada um por si, Deus por todos. Por quê? E vê o que eles fizeram. Cozinharam uma lei que dá direito aos seus filhos, até de passaportes diplomáticos, de serem tratados nas melhores clínicas, nas unidades hospitalares de referência, com direito a viagens anuais para o estrangeiro, num país onde quiser escolher. Aprovaram as suas leis que lhes permitem ter benesses recorrentemente. E o pobre? Quem disse que o facto de tu estares na linha da frente significa que tu és mais do que os outros? Quando se trata do bem comum, de um patrimônio coletivo, que representa um bem coletivo da herança patrimonial de todos, o facto de seres o irmão mais velho não diz que tens que levar mais que os outros. O que deve haver é equitatividade, é proporcionalidade, é justeza na repartição dos bens. Portanto, o que não há é falta de justeza. O que não há é falta de proporcionalidade na repartição desses bens. Eu vou me sentir orgulhoso um dia, quando, mesmo que... E estou agora a divulgar nesse sentido, é mesmo para não beneficiar disso, porque, repara, meu querido irmão, eu vivo hoje... Isso fica gravado. Não, fica gravado é mesmo para não beneficiar. Por quê? Não, mas essa é a luta que queremos fazer. O maior orgulho, porque ter boa vida, eu posso lutar com suor próprio para ter uma vida estável. O Estado é do tipo, o nosso sistema econômico é do tipo mercado aberto, respeita-se a iniciativa individual das pessoas, a iniciativa privada. Então eu posso ser um empreendedor sem precisar ter benesses, ter mordomias do Estado. Eu posso apostar nisso e ter uma vida normalmente realizável. O doutor, no início da nossa conversa, falou sobre receber algumas propostas de outros partidos políticos a fazer parte, não é? O doutor nunca sentiu que seria mais fácil para si ter de fazer parte de um partido já feito, um partido já com o número ou os números de militantes aceitos, do que começar arriscadamente um projeto do zero? Seria mais fácil. Mas eu comecei por lhe dizer no início que temos uma elite dos cotas altamente viciados nesse país. Há muitos mais velhos nesse país que têm a política como uma via para a autorrealização, é um comércio. É um facto, temos muitos mercenários políticos nesse país. Que você pode ter uma ideia diferente, construtiva, de alavanca, de progresso, de desenvolvimento. Ele te ofusca. Você entra para ali, você necessariamente ou tens que aliar já ao ciclo vicioso, ou você vai se aborrecer e vai sair. Não dá uma abertura. É pena que há muita coisa que não podemos, por razões de segredo profissional, não divulgar aqui. Nós temos matéria suficiente. Seria viável ter que fazer parte já de uma agremiação existente. Tentamos fazer, mas não encontramos acolhimento. Porque essa gente fecha a porta para não entrar e também não quer que você entre do outro lado. É aquilo que Jesus Cristo disse, cambada de víboras venenosas. Impede os outros de ir para a igreja e também não querem entrar para a igreja. Então, temos que ajudar estes mais velhos a mudar de mentalidade. Estão realizados, mas mesmo assim querem continuar a engordar, estar na bigórdia, no lazer, mas para sustentar vícios promíscuos da lascívia. O que teria de mudar, se fosse possível mudar, a nível da política nacional? Antes de se mudar as instituições, é mudar a mentalidade de quem vai gerir as instituições. Nós temos que lutar para reformatar a mente de muita gente, dos angolanos, no sentido geral. E é o mais difícil, doutor. Mas temos que fazer um trabalho aturado, um esforço aturado nesse sentido. Porque o que precisamos é desconstruir as mentalidades opacas, totalmente ocas, que continuam recuadas no tempo e no espaço. Porque Angola precisa avançar. Você sabe por que a gente não avança? Repara, nós somos divinamente abençoados. Deus não teve, vamos lá ver, não encontrou impasse para nos abençoar. Nós somos ricos, materialmente falando, em termos de recursos naturais, somos riquíssimos. De todos os melhores recursos, Angola tem. O que é que faz não avançar? É a mentalidade. É a nossa consciência, a pobreza da mente. Nós somos pobres de caráter, pobres de civismo, pobres de ética, pobres de educação. Somos pobres de espírito. Nós somos pobres de amor ao próximo. Nós precisamos reativar o amor ao próximo. Precisamos de um Estado, de um governo, de políticos humanistas que se doam assim para que os outros vivam.
e vivam com dignidade. Precisamos de um governo que perceba que veio para servir, dentro do âmbito do contrato social, para dar o melhor de si, não para se autorrealizar. Já dizia, temos muitas linhas. Nós trazemos exatamente uma roupagem, uma visão diferente daquilo que é o de praxe, é o de costume. Mas é isso, é para isso que fomos chamados. Doutor, é para isso que fomos chamados. Eu tenho plena certeza que o doutor tem noção de que o diferente tem sempre obstáculos. Claramente. Como é que o seu partido está a preparar-se para a contrariedade em relação aos partidos tradicionais? Nós temos que o respeitar. Os que já existem, temos que respeitá-los, convivê-los no respeito à diferença. Nós vamos convivê-lo com eles. São nossos irmãos. Lembra que numa barriga de uma mãe pode sair irmãos de vários tipos. Exato. Várias atitudes, vários comportamentos. Mas não deixam ser teu irmão. Agora, você vai lhe meter de lado porque não é mal educado, é disciplinado, é desviado, é gatuno, é drogado. Não, luta para lhe resgatar. Porque essa é a luta que vamos fazer enquanto PS. Resgatar os que se desviaram do caminho da santidade, do caminho ideal. Resgatá-los. Porque eles precisam de ajuda. Precisam de cura. Então, bater na carne, como se diz, não é a solução. Porque, olhando para aqui a vertente espiritual, a nossa luta não é essencialmente carnal. Efésios 12:6, mas é contra os espíritos dominadores desse mundo de treva, é contra os potestados, os principados, os governos espirituais. Às vezes nós batemos na carne, não, ela é prostituta, não, este é drogado, não, aquele é gatuno, não. Mas tem que saber a fonte do problema, a origem. Nós temos que combater a causa e não a consequência. Se nós conseguimos combater a causa, nós vamos ter as pessoas de voltas. E é isso que nós queremos. É não desmerecer ninguém, é não meter de parte ninguém, mas é resgatá-los. Claro, isso também vai decorrer de uma vontade expressa por parte dessas pessoas. Porque ninguém é curado se não perceber que ele precisa de cura. Ninguém é resgatado se não quiser merecer a ajuda das pessoas. Então, nós viemos como PS, grupo de jovens, para jovens, que não coloca de lado a experiência dos mais velhos. Vamos andar com as cotas, mas os cotas têm que perceber que agora o país precisa de uma nova dinâmica. Precisa de jovens na linha da frente. O país precisa de uma nova dinâmica. São as palavras aqui do nosso convidado, o Dr. Hélder Chiuto. Ele que é o fundador do projeto Partido da Solução. E sobre solução também, você que ainda anda a pé, nós temos a Autoclássico, que é a empresa de venda automóvel que patrocina aqui o nosso programa. Eles que vendem os automóveis em Angola ao melhor preço. Basta vocês ligarem para estes números que vocês têm aqui à nossa tela e vocês poderão então adquirir a viatura ao melhor preço do mercado. Qualidade, conforto e bom preço é só com a Autoclássico. Nós vamos aqui dar sequência à nossa conversa com o Dr. Chiuto, uma conversa interessante. Estamos aqui a falar fora da caixa sobre questões ligadas à política, à sociedade, sobre o partido que ele está agora a promover, se assim eu posso dizer, está a mostrar ao público angolano e não só. Doutor, já há alguma previsão de um congresso ou da Assembleia do Partido da Solução? Não, neste momento não podemos falar de congresso. Neste momento o que estamos a falar é de criar todo um leque de critérios, de pressupostos formais para começar o processo de legalização, de inscrição, de anotação do projeto político para partido político junto do Tribunal Constitucional. Tivemos reunido a semana passada com a Comissão Instaladora, de quem endereço um forte abraço a todos os membros da Comissão Instaladora e do PS em geral, a nível de todo o país, que estão a nos acompanhar nesse instante. E para a semana já vamos, isso aqui em primeira mão, vamos remeter o requerimento para o credenciamento junto do Tribunal Constitucional. Portanto, depois disso, nós teremos 6 meses para colher as assinaturas, cumprir rigorosamente com as formalidades que a lei impõe e remeter para a inscrição, requerer a inscrição do projeto para partido político junto do Tribunal Constitucional. Só depois dele ser legalizado é que podemos falar de um congresso para efetivamente indigitar a liderança dentro da direção, da liderança a nível da direção presidencial da organização.
Portanto, agora é muito prematuro, temos de falar do Congresso. Quando se começa um projeto deste, já se tem ideia de como é que será formada a direção. O Dr. Chiuto com certeza que já sabe quem será o presidente, quem será o vice-presidente, quem serão os membros da direção que poderão dar o rosto ao partido. Porque o que é que se passa nos últimos tempos? O que se vê é que parte dos partidos novos envelhecem muito a imagem do presidente. Quase que não se conhecem os outros membros do partido. Com o Partido da Solução será igual? Ou daqui a uns tempos o Dr. Chiuto já não poderá, não é, estar a aparecer com regularidade e dar a oportunidade das pessoas poderem conhecer, por exemplo, o vice-presidente do seu partido? Por isso é que eu disse que a nossa visão é extremamente diferente. Embora o líder é o pivô máximo, é o pioneiro da linha da frente, mas eu acho que os outros correligionários devem caminhar em consonância com a liderança, devem se fazer conhecer, devem ser conhecidos. Cada um na sua área de atuação deve se fazer conhecer. E nós também vamos promover. Aliás, esse é um trabalho de intervenção conjunta, é de unidade. Elder Chiuto sozinho não vai fazer absolutamente nada. É um trabalho de grupo. Claro que dentro do quadro das competências, das atribuições de cada um, poderá haver alguma delimitação de atuação para aquelas questões que é da inerência e da incumbência, da responsabilidade exclusiva do presidente, salvo se esse por delegação de competência ou de poderes indigitar a responsabilidade para um ou outro membro da superestrutura para o representar naquelas funções, no âmbito daquela situação em concreto, aí é uma coisa diferente. Mas vai ver que quando nós começarmos a fazer aparições públicas, vai ver que o presidente não estará na linha da frente sozinho. Estará exatamente com os seus correligionários, com a sua staff, desde o vice-presidente, desde o secretário-geral, desde os secretários provinciais, e assim de forma escalonada, sucessivamente. Portanto, todo o pessoal que faz parte da direção do presídio vai estar na linha da frente, permanentemente na linha da frente. E eu acho que é a unidade que faz a força. E nós temos que andar como unidade, e não como um só. Portanto, isso não será um problema para o PS. Isso não será. Há uma grande aderência por parte dos internautas à volta do PS. Como é que o doutor acha que poderá vir a ser representado no resto das províncias? Uma coisa que também tem estado a acontecer muito a nível da política nacional é que todos os partidos políticos são formados a partir de Luanda. Raramente tu tens um partido político que é formado numa das províncias fora de Luanda. Tudo começa aqui e vai abrangendo, os demais. Como é que está o doutor em relação às outras províncias, além de Luanda? Já tem representantes em outras províncias? Como é que está este processo? Olha, nós estamos exatamente a caminhar a bom porto. Estamos com representações, neste momento que eu falo, a nível das províncias, quase todas. Quase todas. Estamos a falar de um projeto que tem 15 dias. 15 dias e repara, estamos com representação, e eu posso aqui desconfidenciar consigo, lhe mostrando, por exemplo, aqui pode ver, está formado por comissões provinciais. Esse é Luanda Norte, está aqui, PS Luanda Norte, os grupos do WhatsApp estão todos formados. Okay. Depois temos aqui, cada província já tem um representante, um comissário provincial. Temos Benguela, está aqui o PS Benguela, temos o PS Malange, temos o Cunena, temos o Bié, temos o Icolibengo, temos Luanda, temos Cabinda, temos a coordenação provincial, liderada pelo Dr. Albino, mas, está a ver, temos praticamente as províncias todas compostas. Do que eu saiba, falta-nos preencher 5 províncias. 5 províncias. Aqui, está a ver, tem que puxar, mas nós estamos a constituir as comissões provinciais com representação local, com os membros residentes daquelas localidades, e esses, por sua vez, e repara que esses grupos devem ser, no mínimo, formados por um leque de 20 membros, dos quais estes membros vão ser responsáveis para a colheita das assinaturas a nível de cada província, okay. E depois fazermos chegar
ao centro. Portanto, nós estamos bem nisso, estamos a caminhar com bom ritmo, com boa pujança, de forma corajosa, muito determinada. E todos os dias recebemos aderentes, novos membros, pessoas que, de forma incondicional, isso é que é inovador, porque ninguém está a ser coagido a entrar para o PS. As pessoas livremente estão a aderir, livremente. Tem pessoas, inclusive, que... Pronto, não vou desconfidenciar isso, que vêm de partidos tradicionais. Eu estou admirado. Porque tem um que me ligou e disse, eu sou do partido tal. Mas, doutor, eu nunca saí do partido, porque eu não sabia onde ir. Olha, o povo está ávido a mudança positiva, de mentalidades, de filosofia político-governativa, de políticas internas a nível dos próprios partidos. Porque é a mesmíssima coisa, as pessoas estão cansadas, estão esgotadas, estão saturadas. As pessoas estão saturadas com a mesma coisa. Portanto, as pessoas só não saem de uma agremiação para outra porque também não encontram alternativa. E começam a perceber que eles vejam para o PS como um movimento de alternativa. Primeiro, porque conhecem Hélder Chiuto. Há uma onda de diabolização gratuita, maliciosamente preterintencional, de se tentar a todo custo querer apagar a imagem de Hélder Chiuto. Repara. Mas isso decorre de gente que tem interesses inconfessos para a política nacional e, lamentavelmente, não tem enraizado os princípios da ordem democrática. Porque você não pode olhar para o teu adversário como teu inimigo. Não. Ele traz uma abordagem diferente, uma visão diferente, mas é teu companheiro de luta. Temos um propósito comum. Temos um denominador comum, servir Angola e os angolanos. Por que tu te sentes que quando vem um ente novo, que tem alguma força, alguma tarimba, alguma aceitação popular, queres logo ofuscá-lo? Olhando para essa aceitação popular que tem estado e é visível pelas redes sociais principalmente, é visível essa aceitação popular. O Dr. Hélder já parou e pensou onde é que estará o seu partido dentro de 5 anos? Será que teremos o Partido da Solução já nas próximas eleições gerais? Eu sei que é um dos objetivos, mas será que serão conseguidos? Eu digo sempre que o amanhã a Deus pertence. E nós não estamos a formar um movimento para ser mais um. Nós queremos criar toda a diferença a nível da disputa da praça político nacional. Nós não viemos aqui para estar atrolado com A ou com B. Repara que neste momento que estamos a lhe dizer, estamos com sorte de Deus só. Até então, no âmbito da sua formação, éramos 12 inscritos, eu e Jesus Cristo de Nazaré, do ponto de vista espiritual. Mas materialmente, formalmente, fisicamente ou humanamente falando, estamos a receber novos membros. Porque eu comecei com a minha fé. Comecei eu e o meu Senhor. Portanto, não sabia que haveria tanta adesão, tanta predisposição das pessoas de aderir ao projeto. Repara, se a maior parte de quem está a aderir é malta jovem, é porque os jovens estão com mente aberta, despertaram. Porque hoje tem-se a ideia que quando se está sob a liderança de um projeto político, você é o dono do partido. Ou torna-se os partidos como se fosse uma herança familiar, de sucessão permanente, de filhos, cunhados, primos, amantes, mantiúbas, etc, etc. Não. É um projeto que deve servir a Angola e os angolanos. E a nossa grande missão é deixar o legado pela positiva. Deixar o nosso legado histórico pela positiva. Nós temos que lutar com afinco, com determinação, com garra, para inverter aquela falsa retórica de que o facto de ser líder de um projeto político devo, de forma hábil e eterna, permanecer no cargo, por exemplo. Não, eu quero ser um mentor da criação de um projeto duradouro. Eu quero permanecer no tempo e no espaço. Nosso grande objetivo é ser poder. É ser poder. Ninguém entra para a política e quer simplesmente levantar a mão ou servir de bailarino político. Nós não estamos a entrar para isso. Nós queremos marcar toda a diferença. Mas vamos fazer o trabalho com ética. Vamos fazer política com educação, com civismo, com urbanidade. Vamos fazer política com respeito aos demais. Nós não precisamos assassinar o caráter de ninguém, ofender pessoas. Não precisamos disso. Aliás, viemos como partido, como movimento da solução. Vamos nos unir a todos. Quando tivermos que sentar com membros do MPLA para refletir Angola, vamos sentar. Quando tivermos que sentar com membros da UNITA para refletir país, vamos sentar. Quando tivermos que sentar com membros da FNLA para refletir Angola, vamos sentar. Nós vamos sentar com todos eles. Mas vamos dizer como pensamos sobre o país. Vamos lhes transmitir a nossa visão sobre o país. E vamos ver se encontramos junto deles também acolhimento para formar uma unidade de consenso. Portanto, eu acho que Angola já viveu as hostilidades que tinha que viver.
já viveu as rinchas que tinha que viver. Os 27 anos de guerra civil recuou o país e até hoje conseguimos sentir os efeitos. Será que precisamos mais disso? Eu acho que não. Será que precisamos nos odiar para cada um puxar a brasa da sua sardinha e tirar aproveitamento para o seu próprio partido? Penso que não. Será que precisamos maltratar os outros, assassinar o caráter dos outros gratuitamente porque temos ciúme ou temos inveja do surgimento deste ou aquele? Penso que não. Não precisamos disso. Cada um tem que mostrar trabalho. Conquista o coração do angolano com trabalho. Conquista a sensibilidade das pessoas com trabalho. Demonstra que vale a pena apostar em ti. Não precisa jogar sujo. Não precisa. O Dr. Ciuto conquistou o coração dos angolanos com ativismo. Com trabalho. Dias, com trabalho prático, e ativismo. Claramente. Até há 30 dias ainda era um ativista. Mas continua a ser naturalmente um ativista. Eu continuo a ser. Eu sou um presidente... ativista natural. Sou um ativista natural. Eu sou um defensor dos direitos sociais, dos direitos cívicos, dos direitos humanos, de forma natural. Já nasci com isso. Isso não sai. Pode estar suspenso temporariamente, em razão da poderá assunção... Estar, doutor, da poderá assunção, estar. sim, fica suspenso em razão da assunção de novas funções. Exatamente. Há aquelas funções que, por incompatibilidade, ficam suspensas, mas não ficam extintas. Repara. Ficam suspensas e não extintas. Por inerência de outras funções. Por incompatibilidade, havendo. Portanto, é mais ou menos isso. Doutor, como é que tem estado a olhar para... Há muitos ativistas cívicos hoje. Há muitos ativistas cívicos, há muitos ativistas políticos. Como é que olha a relação destes ativistas com políticos? É um futuro presidente? Eu sei que sim. Do seu partido, pelo menos, é um futuro presidente. Não é? Ainda não lhe estou a colocar como presidente de Angola, mas é um futuro presidente do seu partido. Como é que olha para os ativistas que têm uma relação de proximidade que incomoda muitas vezes os populares que os seguem com os políticos? Acha que é a melhor forma de fazer ativismo tendo uma relação muito próxima, como se tem visto com alguns ativistas? Tenta lá desmistificar isso. O que é que, mais ou menos... Tenta reformular a tua pergunta. Existem, por exemplo, ativistas que são confundidos como militantes de certos partidos. Ok. Bom, eu acho que... Pois, aí está. O problema é que nós às vezes queremos misturar o ativismo com relações políticas, partidárias. Isso é que é todo mal. As pessoas podem se identificar, cada um é livre de filiar ou não filiar numa organização política. O ativista não tem como escopo a defesa de uma única elite política partidária. Aliás, nem sequer o ativista, enquanto ativista, nem sequer se preza estar que defender cores partidárias. Ele não faz isso. O ativista vai olhar para a defesa de questões sociais que afeta gravemente os direitos, as liberdades, as garantias do povo, e ele vai advogar socialmente. Ele é um advogado social. O ativista é por excelência um advogado social, não é um advogado político. Se quiser ser um ativista político, então você diga: olha, eu sou membro desta organização e eu defendo os ideais dessa organização e estou a falar como ativista político. Aí ele, sim. Agora, você não vai me dizer sou ativista, se esconde no escudo de ativista cívico, mas depois está a direcionar votos para uma única elite política. Não, olha, esse não presta, vota para esse. Não, isso demonstra que temos algum compromisso com determinada agremiação política, temos algum interesse material, porque ninguém faz isso do nada, e estamos possivelmente a receber propinas por debaixo da mesa. Portanto, é normal que sejamos membros de uma organização política do qual nos revemos, mas não é normal quando usamos de uma falsa qualidade para fazer valer uma outra qualidade. Está a ver? Isso aqui é grave. Não, então não pode fazer as pessoas de parvo. As pessoas percebem os sinais, percebem o que é que você quer. Por isso é que quando vejo determinado indivíduo a vir, olha, aqui mesmo é só o partido tal, esses do resto são bandidos. Não, isso demonstra... Primeiro, demonstra que este indivíduo está perturbado, demonstra desespero, demonstra que o indivíduo não está no uso pleno das suas faculdades mentais, demonstra que o indivíduo está aflito com alguma coisa, está a perceber? Porque se é democrata, tem que respeitar os princípios da democracia, tem que respeitar e conviver no respeito à diferença com os demais, tem que perceber que nem todo mundo vai se rever com a tua organização, nem todo mundo vai aderir ao teu projeto, tem que perceber isso. E se o outro não aderiu, não é menos importante do que você. Respeita isso, conviva com ele no respeito. Pode ser que a tua forma de o tratar pode lhe convencer um dia a abraçar a tua causa. Agora, por exemplo,
Já aconteceu muito na rua. Tu vais comprar uma coisa numa mamá que vende, por exemplo, Bom Cajunguba. Tu perguntas, mamá, quanto é que é isso? 50 aqui, 200 aqui, 300. Se tu não comprares, ela se chateia. Tá vendo? Vem aqui perguntar, não sei o quê, depois não compra. Você percebe, essa mamãe não está com bom espírito. Até fiz bem de não comprar, porque se comprasse, talvez a comida me faria mal. Tá vendo? Mas quando ela demonstra a gentileza, a cortesia, não, meu filho, muito obrigado, que Deus te abençoe, tá bem, hoje não deu, amanhã pode conseguir. Você sai com uma boa referência da pessoa, você percebe, essa mamãe é de boa índole, de bom espírito, boa cultura ética, amanhã vou lhe visitar. Não é porque quiseste comprar, é porque a forma de como lhe tratou foi cordial, tão cordial que acabou por amassagear o seu coração. Portanto, eu penso que muitos ativistas perderam esta qualidade de ativista porque misturam e não sabem separar as águas, política ativa, partidária, com ativismo. Não, você ou é ativista ou você é político. E se é um ativista político, diga que eu sou um ativista político e defendo as cores do partido tal. Isso é normal. Aí estás a falar como político. É uma coisa diferente, está a ver? Agora, usar pretextos, usar artimanhas, artefactos, usar subterfúgios para esconder a verdadeira intenção, trazendo, escamoteando outra, isso é preocupante. Preocupante. Isso é preocupante. Essa descredibilização que muitos ativistas têm estado a passar a nível do nosso país tem estado a levantar muitas questões. E uma das questões, que eu não vou aqui monopolizar essa nossa conversa fora da caixa com o Dr. Ciuto, é exatamente isso que foi dito agora. Dr. Ciuto, enquanto homem, enquanto ser fora da política, quem é? Ciuto é um ser naturalmente social, é uma pessoa humana, de bem, é um chefe de família, é um advogado, é um jornalista fora do exercício de funções, por agora. É formado em jornalismo, doutor, comunicação social. Eu tenho uma carteira, estou inscrito junto da Comissão de Carteira e Ética. Ok. Portanto, estou inscrito junto da Ordem dos Advogados. Eu sou docente universitário, um pequeno empreendedor, fui oficial do Exército por 11, 12 anos, e por minha própria iniciativa, sem nunca ter passado por um único processo disciplinar, escrevi para descontinuar a minha vida militar ativa para abraçar uma causa social normal. Portanto, com muito orgulho, ver que já era funcionário do Estado. Preferi requerer a saída para dar continuidade à minha vida normal, porque sempre gostei da minha própria independência, sempre gostei da minha liberdade, sem ofender ninguém, naturalmente. Repara que o Ciuto, antes de tudo, é um servo de Deus, é um pioneiro da obra, é um pregador natural do Evangelho de Cristo. Nunca passou por uma formação teológica, nunca ninguém o ensinou a pregar, mas por conta da virtude, da graça do Espírito Santo, o Senhor lhe usa para transmitir a sua mensagem. E nós não temos igrejas até hoje. Não sei se um dia vou abrir uma igreja, não sei. Não sei, amanhã a Deus pertence, mas já disse, um dia que tiver que ter um templo, será para oferecer a Deus. Oferecer a Deus como templo de adoração. O que eu amo fazer é adorar. Eu amo adoração. E até hoje não tive pressa de abrir uma igreja porque não quis contar com o dinheiro de ninguém. Está a perceber? Espero um dia ter capacidade própria e ofertar com o meu próprio rendimento um templo ao Senhor, sem ninguém contribuir. Não quero isso. Porque não, vamos contribuir. Não quero isso. Porque eu me formei para lutar, para conseguir, com fruto do meu suor, o meu patrimônio próprio. Eu não preciso destruir ninguém para aliar, passar a mensagem do cristianismo. Não preciso fazer isso. Quando o próprio Deus nos quiser abençoar financeiramente, nós vamos lhe honrar com um templo, do qual teremos muito gosto de lá estar, pelo menos um domingo, todo dia só para adorar. Todo dia. Não importa com quanta gente. Sozinho como não, vou buscar a presença do Senhor. Portanto, porque isso não posso deixar de lado. Eu tenho um chamado que não pode morrer. É um chamado natural, divino, que me foi imposto, como disse o apóstolo Paulo. Se é minha obra, tenho por que esperar contrapartida. Mas se é uma imposição que me foi feita, ai de mim se não pregar o Evangelho. Eu não tenho escolha, nem a política
nem as benesses, nem as mordominhas, nem o que quer que seja dessa terra vai me tirar do caminho do Senhor. Com toda a minha natureza imperfeita. Eu sou falho todos os dias, com toda a minha imperfeição. Mas não há nada que vai me desalinhar da presença do Senhor. Não há nada. É que o nível de maturidade, de raiz de fé que já tenho, não há ninguém que pode me contrabalançar. Não há. Não há. É que se mesmo a esposa não está a corresponder, eu estou disposto a deixá-la para continuar o caminho do meu Senhor. Então não há nada que pode me contrabalançar. Absolutamente nada. Doutor, eu não queria terminar essa entrevista, muito sinceramente. Mas nós temos um tempo e o Arafat e o Peter já dão aqui o sinal a dizer que nós temos apenas mais 5 minutos. Arafat, Daniel e Peter King, vocês reclamam que eu não vos dou a oportunidade de fazerem perguntas, então, antes mesmo de eu terminar com o doutor, eu gostava que vocês colocassem as vossas questões também ao doutor, caso vocês tenham. De acordo à entrevista, né, que eu gostei imenso, é que uma vez já fui porque eu sou técnico informático e designer, fui prestar serviço numa das administrações locais do municipal de um dos partidos, né? Prefiro não mencionar o nome. É que o administrador principal, municipal nesse caso, quando encontrou-me na recepção, expulsou-me, nesse caso, pelas tatuagens, né? O estilo de cabelo. Só que depois, quando saí da administração, alguém informou que eu era a pessoa que ia selecionar os problemas que ele tinha dentro dessa mesma administração. Ele veio, me chamou, disse, não, né, desculpa, só que aqui tem que estar de terno, tem que dar... E eu achei uma desculpa assim não muito convincente, sim. E queria saber ao lado do nosso convidado, né, qual a visão a respeito de autoestima, preferência, estilo do partido, solução. Você também tem esse tabu. Também, ok. Doutor Silvio, há discriminação em relação ao visual das pessoas, ali onde nós colocamos em questão a inclusão social. Pois, mas as pessoas pensam que as pessoas devem ser valoradas por causa do seu português refinado, por causa do seu currículo acadêmico, por conta da sua posição econômico-social, por conta da influência que tem. Isso é grave. Eu, às vezes, até mesmo intencionalmente, procuro desconstruir essa falsa ideia. Por isso é que, às vezes, mando um vídeo, eu apareço a dançar, um samba, estou a descontrair, e as pessoas imaginam, como é? Você é profeta, é homem de Deus, como é que está a fazer isso? Não, as pessoas têm que desconstruir a falsa ideia de que o facto de teres uma posição na sociedade não podes aderir à descontração de outros ângulos. Por exemplo, discriminar o indivíduo pelo facto de ter uma tatuagem, ter o cabelo como ele tem, e pá, isso é totalmente constrangedor. Isso demonstra que as pessoas ainda não aprenderam do que viver no respeito à diferença opcional, de escolha, das liberdades das pessoas. O que é que em sentido concreto fere? Qual é o dano que causa? Por exemplo, a forma de como ele se apresenta. Ofende a quem? Ofende que interesses? Qual é a lei? Qual é o preceito que ofende? É um técnico. Vê que primeiro subestimou, discriminou o indivíduo, retirou-lo daquele recinto, depois deu conta que afinal é o que vai resolver, é o técnico. Era a solução do problema. Então, se as pessoas devem ser classificadas pela aparência, o mundo acabou. Por isso é que o povo está sendo enganado como está a ser. Também, em modesta parte, o povo gosta disso. Seguir as pessoas pela aparência. Seguir as pessoas pelo português bonito. Não. Sonda a intenção real do coração desse indivíduo. Sonda os seus atos, suas ações. Como disseste, meu irmão, eu quando comecei a aparecer, a praticar atos de benevolência, era com o meu troco, o meu pouco centavo, partilhar com o pobre. Está a perceber? Se eu que não trabalho no Estado, não sou subvencionado pelos dinheiros públicos, consigo partilhar amor com o próximo, tanto mais que recebe balúrdios de dinheiro vindo do Estado, não consegue fazer por quê? Não consegue fazer por quê? Porque nunca teve dentro de si o espírito e o sentimento de amor ao próximo. Porque é isso que se requer em Angola.
Então, portanto, eu acho que os quadros devem ser valorados pelo conhecimento que eles têm, pela ética, pela boa educação, pelo civismo, pela sua cultura educacional. Não é porque vestiu como vestiu e não tem que logo subestimá-lo. É dentro do uso do direito, da liberdade que ele tem, ele pode se apresentar como quiser, desde que não fere nenhum preceito legal. Não, desde que não feriu o quê? Bom, é grave. Eu também sinto-me repulsado, manifesto a minha solidariedade, mas ainda temos, sim, pessoas assim, que olham para ti e subestima. Tu vais com humildade num banco, começa por falar com a educação, a bancária já está a te humilhar. Está a ver? Mas se chega lá, te gravar, bom dia, boa tarde, desculpe, diga-me só, eu gostava de consultar a minha conta bancária. Ela olha para ti, português refinado, pensa que é um grande gajo, afinal é o gatuno. Está a ver? Afinal é o delinquente. Pois, o próprio homem que tem a massa, o próprio gajo educado, está a vir com calma, ela não quer, mas quer abraçar os gatunos. Epa, isso é que é complicado, mas pronto, é o país que temos, vamos lutar para ajudar as pessoas a reformarem as mentalidades. Vamos ajudar, por isso é que o PS surge neste âmbito, para ajudar Angola a renascer. Vamos reavivar, trazer um novo avivamento político nessa nação. Vamos ajudar os mais velhos a perceber que não, chega de dicotomias, clivagem, rincha, chega, não queremos mais isso, chega, por amor de Deus. Estamos a pedir, estamos a implorar aos mais velhos, chega. Nós temos que agora nos unir para ver o país avançar. Nós temos agora que pensar mais Angola do que partido político. Temos que pensar mais pátria do que partido político. E repara, por que eu tenho que ser governo e ter como os únicos membros representantes do meu pleiro governativo pessoas do PS? Não, eu tenho que buscar na UNITA, tenho que buscar na FNLA, tenho que buscar no MPLA. São nossos irmãos, são nossos quadros. Temos que trabalhar de forma... É essa visão. É um estilo de governação participativa, conjunta e de consenso para as grandes decisões que podem mudar na substância a vida da Angola e dos angolanos. E de consenso. Portanto, queremos uma unidade, não a do papel, mas a unidade efetiva. Esquecer as mágoas, os rancores, as guerras do passado, desarmar as mentalidades, porque desarmam-se as mãos, as mentes continuam ativas. Por isso é que esse tem vontade de atirar-se contra si, fala como quiser, não te conhece, não tem bagagem, não tem propriedade, não tem elemento, não conhece a tua história, não tem prova alguma contra ti, mas quer falar como se ele soubesse alguma coisa de si. Epa, então demonstra que as pessoas ainda não nasceram de novo. Vamos ajudá-los a renascer. Precisamos de um país extremamente renovado. E nós há um apelo que fizemos ao Presidente da República, que até viralizou, as pessoas, não, se eu te pede bênção ao Presidente da República, eu não pedi bênção ao Presidente da República. Eu não disse em nenhum momento, se o Presidente me abençoa. Não disse isso. É que no âmbito da política de transição pacífica, havendo uma situação extremamente perturbadora, de insegurança, de intranquilidade, que põe em causa a ordem, que põe em causa o futuro dos angolanos. Em política deve haver negociações no âmbito do superior interesse nacional. Nós podemos, enquanto PS, sentar com o MPLA para pensar o país, negociar como é que eles querem fazer a transição. Se acham que nós somos um ativo de mais-valia, que pode servir de alternância, para também os garantir segurança e tranquilidade, porque eles querem isso, é encontrar, calma aí, vamos dar o poder ali, como é que nós ficamos? Vão nos perseguir depois? Quem é que quer dar o poder depois é perseguido? Quem? Então, nós dissemos, Excelência, nós estamos aqui como ente da renovação. Se Vossa Excelência, por algum motivo, se sentirem tranquilo, pode conosco conversar para nós saber se pode influenciar num processo de transição pacífica para a sucessão do poder. Nós podemos. Vamos supor que o MPLA entenda na olha. No momento, não temos a quem confiar o poder. Vamos supor que o presidente, por alguma razão, entenda, ele disse na sua entrevista passada à TPA que ainda não viu quem abençoar para transitar o poder. Então, se ainda não viu, então está a oscilar. Se ele está a oscilar, nós podemos propor, olha, Excelência, se não se sente confiável no seu partido, nós, embora não sejamos do seu partido, mas se quiser ouvir a nossa visão sobre o país, converse conosco, vamos sentar e vamos, porque nós estamos a dizer, olha, nós não queremos retalhar, nós não queremos vingança.
Nós não queremos rinchas. Nós queremos perdão nacional, nós queremos amnistia para todos, no âmbito dos crimes econômicos, nós queremos um país renovado, vamos renascer de novo. Se o senhor acha que essas propostas que estamos aqui a apresentar são viáveis, abraça a causa e vamos lutar para Angola avançar. Por quê? Porque senão depois o país continua na mesmíssima coisa. Quem entrar? Ah, não, olha, o presidente João Lourenço, no âmbito do combate à corrupção, perseguiu aquilo, rincha contra o mais velho. O mais velho não quer isso. E nós também já não queremos isso. Nós queremos renovar, queremos renunciar o país. Ninguém quer, na verdade. Senão, vamos viver de vingança até quando? Até quando? A Isabel tem que vir, tem que perdoar também, se sente magoada por alguma coisa. Tizé tem que perdoar, se sente magoada por alguma coisa. Tantos outros que se sentiram perseguidos também têm que perdoar. Temos que renascer de novo. Angola precisa ser reconfundada. Muito obrigado a todos. Doutor, antes de terminarmos, eu tenho aqui alguns nomes e destes nomes o doutor só poderá dizer o que achas destas figuras políticas em 30 segundos. Eu vou começar pelo presidente de Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço. O que tem a dizer em 30 segundos em relação ao nosso presidente? É assim, eu acho ele ser um homem muito corajoso. Um homem bravo, determinado, que trouxe uma visão de combate à corrupção, embora a estratégia terá falhado. Repara, mas a visão é de interesse coletivo. Nós todos queremos combater a corrupção. Não há nenhum político em Angola que vai dizer que não quer combater a corrupção. Talvez a estratégia falhou. E acho que devia também priorizar questões de base, sobretudo, que tem que ver com a vida do pobre, da maioria esmagadora pobre, desfavorecido. É que eu acho que ele tinha tudo para fazer grande história. E tem tudo, porque melhor é o fim do que o início. Aliás, é só ver que no início do seu mandato todos nós, de forma eufórica, parabenizamos a sua entrada. Claro que na marcha do processo algumas coisas estão a falhar, tem que ser reajustada. Passaram os 30 tem que ser revista. Mas acho ser corajoso porque ontem muitos eram intocáveis. Hoje estão, possivelmente, de forma seletiva ou não, mas estão a ser tocados. Isabel é um bom Santos. indicador. Isabel é uma filha de Angola inteligente, proativa, é alguém que tem uma visão de futuro, uma empresária de renome que inovou o empresariado nacional. Acho ela ser um ativo muito valioso que devia ser aproveitado da melhor forma possível. Com todos os seus erros cometidos, mas devia ser aproveitado da melhor forma possível. Adalberto Costa Júnior. O ACJ é um bom político. Acho ser um bom político, embora gostava que ele fosse mais expressivo na forma de pensar, que não se deixasse falar por interposta pessoa. Ele tem que dizer como ele pensa. Eu preciso avaliá-lo em função de como ele pensa. Fala pouco. É preciso falar mais para os angolanos perceber a sua real intenção, do seu coração. Porque ele não precisa, por exemplo, de ter... Permita-me que diga pessoas que falem como se de boca de alugueiro deles fosse. Não precisa disso. Ele pode falar na primeira pessoa. Mas a ser uma pessoa de bem. A ser um bom político e Angola precisa contar com ele, a todos os níveis. Abel Chivuco-Vuco. Chivuco-Vuco tem a sua forma natural de ser. Incompreendido por uns, compreendido por outros. Mas acho ser um grande valor, um grande ativo político que o país também tem. Olhando para o lado dele positivo, é um homem persistente, é consistente, é um lutador. É um filho que Angola precisa também contar com seu saber. Gangsta. Gangsta é um compatriota, é um irmão, é um ativo valioso. Tivemos juntos várias vezes, embora atualmente não falamos, deixa que lhe diga, já há alguns anos, porque quando comecei a levantar a questão dos subsídios milionários, dos deputados, os nossos irmãos insurgiram-se contra nós, mas é um indivíduo que eu amo, tenho muito boa estima e muito boa consideração por ele também. Por último, Elder Chiuto. Advogar em nome próprio não é fácil. Mas é aquele amado por muitos, mal falado por outros. É um filho de Angola que, preocupado com o país, quer ver o país avançar e vai lutar até os últimos dias da sua vida para deixar um legado pela positiva. O Elder Chiuto quer ser lembrado como o pai da liberdade ética.
quer ser lembrado como um grande humanista, como um indivíduo que lutou para que o país efetivamente desse passos. Elder Chiuto é advogado dos pobres. E assim terminaram os 30 minutos dados ao Dr. Elder Chiuto para poder avaliar e falar o que pensa em relação ao Dr. Elder Chiuto, a quem eu agradeço muito pela presença. Espero poder contar com o doutor presidente do Partido da Solução mais vezes aqui no nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, subscrevam o nosso canal. Este programa aqui é patrocinado pela Autoclássico, empresa de venda automóvel que vende os carros ao preço mais baixo do mercado. Não se esqueçam, segurança, conforto e bom preço é só na Autoclássico. Voltamos a próxima semana. Deixem-me dizer-vos, eu estou a receber um monte de ligações. Peter e Arafat, há muita gente a ligar-me a dizer que precisamos dar o microfone ao Dadox dos Turbantu, muito por conta da entrevista que foi cedida aqui pelo Rei Panda. Próxima semana. Sim. Ok, então a próxima semana nós teremos aqui o Dadoxu, representante dos turbantes. Dr. Elder, mais uma vez muito obrigado, e que o mundo nos venha a surpreender com a juventude política que agora se expressa no nosso país. Subscrevam o canal e nós voltamos a próxima semana. Estamos juntos.